E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal Dr. Photoshop. Vamos continuar aí nosso curso e hoje nós vamos aprender mais uma ferramenta que é a ferramenta caneta, ou no inglês a ferramenta Pen Tool. Tá? Depende da ferramenta, depende da versão que você está trabalhando no Photoshop, esse nome será mudado. Bom, como a minha versão é em português, vamos abrir aqui o nosso Photoshop e vamos abrir uma imagem. Bom, no caso aqui eu vou escolher esta imagem aqui, que eu já tinha deixado aqui separado, e vou dar um OK. Como é de costume, vou aqui desbloquear a camada, certo? Bom, pessoal, qual que é o intuito aí de usar a ferramenta caneta? Geralmente essa ferramenta ela é usada ou para você desenhar, fazer desenhos, já colorindo ou não, ou ainda para você fazer demarcações, né? Ou seja, você quer apenas fazer algum contorno para posteriormente você atribuir alguma cor ou atribuir alguma outra imagem dentro dessa seleção ou criar uma camada com esta seleção para criar um efeito, enfim, você pode usar para diversas situações. Bom, nesse caso aqui eu quero fazer apenas um contorno deste celular para de repente deletá-lo ou fazer qualquer outra coisa. A intenção desta aula é você aprender a mexer com a ferramenta caneta, certo? Bom, primeiro que pela tecla de atalho você pode pressionar a letra P de Pen Tool ou você pode clicar diretamente aqui na ferramenta. Lembrando que se eu clicar e segurar nela, eu tenho várias outras informações aqui, outras ferramentas relacionadas à caneta. A aula de hoje será para a ferramenta caneta mesmo aqui, certo? Bom, ao clicar nela, outra coisa que devemos verificar antes de começar é aqui em cima em suas propriedades. Veja que a minha está na opção de forma. Quando você clica aqui, você tem a ferramenta forma e tem também o demarcador. Quando eu clico em demarcador, aqui já muda o painel aqui em cima. Então assim, pessoal, demarcador, como eu disse, é para você fazer uma marcação, para transformar de repente uma seleção, e aqui em forma é quando você já pretende, por exemplo, desenhar e já colorindo ou não. Veja que a minha aqui está com preenchimento preto, está com traçado, tipo de traçado, largura, altura e etc. Mas o foco da minha aula é fazer uma demarcação, que seria usar então a opção demarcador, que é a padrão que já vem, certo? Então, estando já com a ferramenta caneta, a minha intenção então é selecionar aqui este objeto. Bom, primeiro eu vou dar um zoom aqui na minha tela. Posso começar, pessoal, em qualquer canto, em qualquer ponto, tá? Lembrando que a ferramenta ela faz pontos. Então eu começo mais ou menos por aqui, dou um clique e veja que ela já fez uma marcação. Como aqui é uma linha reta, né, até começar esta curva, eu venho mais ou menos aqui e dou um clique também. Então veja que eu já tenho aqui uma demarcação feita pela caneta. Como aqui eu tenho uma curva, né, se eu clicar aqui direto, ó, fez uma linha reta. Então não é isso que eu quero. Eu vou dar um Ctrl Z. Quando você pretender fazer curvas com esta ferramenta, é legal que você clique, segure e arraste. Então, por exemplo, eu venho mais ou menos aqui, clico, seguro e arrasto. Ó. E aí eu vou modelar aqui, ó, até que ela fique numa posição mais adequada. Ó. Claro que tudo isso eu posso editar posteriormente. Ao finalizar, eu solto o clique e veja que ela criou aqui duas alças, ou melhor, duas tendências, né? Aqui seria, essa daqui de baixo seria a tendência para onde será o meu próximo clique, apesar de já estar em uma linha reta, mas eu poderia de repente mudar a tendência dela, ou simplesmente excluir ou ignorá-la, certo? Como aqui é uma linha reta e é de costume fazer isso, para você excluir esta tendência para que ela não te dê problemas, você vai colocar o mouse aqui sobre este nó, segurar a tecla Alt e dar um clique. Ó. Veja que eu acabei de quebrar esse nozinho, para que eu continue então em linha reta aqui. Ó. Eu posso vir até aqui embaixo, dar mais um clique, ele fez a linha reta. Tá? Se você errou, se você viu que esta linha ficou muito para dentro ou muito para fora, vamos supor, eu vou dar um Ctrl Z, vamos supor que sem querer eu tenha feito isso aqui. Ó. Né? Errei de forma bem grande aqui. Então você não precisa dar Ctrl Z, basta você colocar o mouse aqui, segurar o Ctrl e arrastar aqui. Ó. Você arrasta a sua linha, ó, caso você tenha errado, ó, e solta. E aí eu continuo fazendo a minha seleção. Aqui novamente eu tenho uma curva, então eu venho aqui novamente, ó, clico, seguro e arrasto para fazer a curvatura. Não vou fazer aqui muito perfeito, que é mais para ensinar. Soltei. Aqui novamente eu tenho uma linha reta, então vou quebrar este nó, seguro a tecla Alt e dou um clique.
quebrei o nozinho, venho aqui, só dou um clique, que é linha reta, e novamente aqui mais uma curva. Venho aqui, clico, seguro e arrasto, ó, para fazer aqui a curva. Se não ficar bom, ó, tá vendo que às vezes não fica muito legal, você solta, Ctrl Z e faz um pouquinho menor, ó, certo? De forma que você consiga aí ter um pouco mais de perfeição. Ó. Ó, Alt, clico, venho aqui novamente e arrasto, ó, certo? Alt, clico, pronto. E agora vou lá para cima e dou um clique aqui, ó. Fez mais ou menos uma linha reta. Venho aqui bem próximo, ou já posso até clicar aqui, mas eu vou vir bem próximo, clicar, segurar, arrastar, para fazer a curvatura ali. E novamente aqui, onde eu comecei, eu dou um clique para terminar. Ó, veja que aqui, como eu não quebrei, ele fez essa curvinha errada. Vou dar um Ctrl Z, vou quebrar esse nó, vou segurar o Ctrl para clicar nesse cara aqui e trazer para cá, ó. E aí sim, agora eu posso clicar e fechar, certo? Então vou vir aqui, ó, ativar esse nó e clicar aqui. Está fechado. Bom, aqui então eu fiz uma seleção meia grotesca, que foi só para mostrar, mas eu posso agora transformar isto em seleção, né? Porque nada adianta eu fazer somente a demarcação, porque se eu pegar outra ferramenta qualquer aqui, a ferramenta mover, ó, e clicar fora, sumiu, né? Então não serviu para nada. Então eu vou voltar aqui com a letra P. E aí, como é que eu faço para transformar isso aqui em seleção? Tá? Eu poderia vir aqui dentro com o botão direito do mouse e clicar aqui em... É difícil até de usar esta opção, em criar seleção. Ó. E ele vai te aparecer esta opção, aonde eu tenho aqui raio da difusão, onde eu posso dar uma suavizada nessa difusão, para que não tenha um corte muito demarcado. Então eu poderia aumentar aqui esses pixels, ou manter da forma que está. Eu clicando em OK, ele fica totalmente aqui, ó, selecionado, pontilhado. Outra forma seria após, né, aqui a seleção com a demarcação, em vez de eu clicar com o botão direito, eu apenas pressiono Ctrl Enter. É muito mais rápido, certo? Então Ctrl Enter, ele transforma a sua demarcação em seleção. E aí, claro que eu poderia aqui, sei lá, de repente dar um Ctrl J para duplicar esta camada e ocultar a de baixo. Aí eu tenho somente aqui o celular, né? Poderia fazer um outro fundo, ó. Vou clicar aqui, vou pressionar Ctrl Shift Alt N para criar uma nova camada. Vou pintar aqui, ó, Alt Backspace, pintou de preto, e com Ctrl e colchete que abre, eu posso reposicionar aqui as camadas ou simplesmente arrastar, ó. Certo? Tá? Para quem está ficando com dúvida nessa questão, basta voltar às aulas, que são coisas que eu já ensinei aqui no canal. E aí, voltando aqui para a ferramenta, mover, que é a primeira, a setinha, eu posso movimentar a minha seleção. Certo? Vou deletar aqui e voltar aqui com a minha imagem original. Então vocês viram que é bastante simples trabalhar com esta ferramenta. Vou pegar novamente aqui ela. Vamos supor que eu vou fazer aqui do lado esquerdo, ó. Eu posso então clicar para criar pontos retos, certo? Só recapitulando aqui, ó, e clicar, segurar e arrastar para fazer curvas, ó. Certo? E aí, como eu disse, eu posso quebrar o nó segurando a tecla Alt, ó, para novamente eu fazer aqui uma outra curva ou uma linha reta. Então se eu clico, seguro e arrasto, eu faço outra curva para onde eu quero, ó. Aí volto, Alt e quebro. Aí quero fazer somente uma linha reta, ó, reta, e fecho aqui, ó. Novamente eu tenho mais uma demarcação, Ctrl Enter, eu transformo em seleção, certo? Ctrl D, eu tiro essa seleção aqui para recomeçar. Outra coisa interessante também é que após a sua demarcação, você pode arrumar esses nozinhos. Vamos supor aqui, ó, vou novamente aqui criar qualquer coisa, vou fazer uma curva, vou quebrar aqui, vou fazer somente linhas retas agora e vou fechar aqui, ó, certo? Uma vez que você fez isso e que você quer movimentar esses nozinhos, né, ou achar a alça, por exemplo, nessa curva, ó, se eu segurar a tecla Alt e dar um clique aqui, ó, ele excluiu, certo? Mas eu quero aí fazer alguma modificação. Só de clicar aqui, ó, em cada ponto, ó o que ele faz, ó, ele está excluindo os meus nozinhos. Agora, para modificar, eu posso vir aqui onde tem esta ferramenta, clicar e segurar e pegar a ferramenta Seleção Direta. Com esta setinha branca, eu posso, ó,
clicar nesses nozinhos, veja que todos eles foram ativados, e aí cada um deles eu posso, ó, movimentar, ó. Olha que interessante, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui eu posso pegar e ainda, ó, mover essa alcinha aqui lateral, essa daqui também, ó. Todos esses nozinhos, então, eu posso aí modelar, ó. Certo? E aí ao final eu posso ainda pressionar aqui o Ctrl Enter para transformar em seleção. Caso eu queira dar uma cor, já está selecionado, eu aperto aqui Alt Backspace e ele já pintou, ok? E aí Ctrl D e letra V só para voltar ao normal. Só que aqui eu fiz na mesma camada. Tudo bem? Então o que é interessante? Que vocês treinem bastante essa ferramenta. O legal é vocês fazerem vetorizações aí, pega desenhos da internet, do Google, coloca aqui e começa então a contornar o desenho para praticar isso daí, ou mesmo fazer a mão livre, certo? Em outras aulas vou falar ainda sobre a caneta, só que outras opções dela que nós temos ainda, tudo bem? Mas esta ferramenta é muito usada dentro do Photoshop e pode ser adicionada com o que eu já ensinei, com aumentar, ou seja, adicionar seleções ou subtrair seleções de uma seleção já feita pela caneta ou não. Tudo bem? Então vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desta aula. Não esqueçam de curtir, favoritar, também de se inscrever no canal. Vou deixar o link, como sempre, do meu outro canal, Dr. Control, para quem quer aprender diversos assuntos sobre tecnologia, informática e tudo mais. Então fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!